Olá, bom dia. Você acompanha agora ao vivo aqui pela TV Assembleia a reunião da Comissão de Saúde. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos. É um prazer presidir mais essa sessão da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Eu cumprimento os meus colegas José Antônio Fiorotti Júnior, médico neurologista do Hospital Central de Vitória, meu amigo de tantos anos, Dr. Ângelo Guarsoni Neto, médico neurologista do Hospital Rio Doce, na verdade neurocirurgião do Hospital Rio Doce, em Linhares, também amigo de muitos anos. Dr. Tiago Caetano Valadão estará conosco daqui a pouco, representando a neurologia Sul Capixaba. Cumprimento a Fátima, gestora do Hospital Rio Doce, uma pessoa extremamente querida e de um hospital tão importante para a região norte. Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Leitura e apreciação das atas. Ata da terceira reunião ordinária. Dispenso a leitura da ata, considero aprovada e solicito à Secretaria da Comissão que encaminhe cópia para os deputados membros. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-lo nas próximas reuniões. Leitura do expediente. Solicito à supervisora Leila Paiva Ribeiro de Assis que proceda a leitura do expediente. Correspondência recebidas. Convite do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, ICEP, para participar da solenidade de formatura dos programas de residência em saúde, a realizar-se no dia 3 de abril, no Vitória Gran Hall, em Vitória, às 17 horas. Ciente, encaminho à Secretaria. Proposições recebidas. Projeto de lei número 151/2020, de autoria da deputada Raquel Lessa, que torna obrigatório nas unidades escolares de ensino a disponibilização de cadeira de rodas na forma que especifique e dá outras providências. No uso das minhas prerrogativas constitucionais e regimentais, designo o deputado Hudson Leal para relatar o PL número 151 de 2020, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período. Proposições sobrestadas não houve no período. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Cumprimento agora na mesa o deputado Zé Preto, da nossa querida cidade de Guarapari. Seja muito bem-vindo, Zé, membro titular dessa comissão. Na ordem do dia, vamos seguir enquanto não há quórum para votação, direto para a Comissão de Saúde, para as visitas que nós estamos recebendo hoje, Dr. José Antônio Fiorotti Júnior, médico neurologista do Hospital Central, Vitória, Dr. Ângelo Guarsoni Neto, médico neurocirurgião do Hospital Rio Doce, em Linhares, Dr. Tiago Valadão Azeredo, médico neurologista do Hospital Evangélico Cachoeira Itapemirim, para discorrer sobre o tema AVC, importância do acesso de urgência, reabilitação, limitações e onde precisamos avançar com a rede de assistência SUS. Por solicitação deste deputado. Vamos começar franqueando a palavra ao doutor José Antônio Fiorotti e, na sequência, vamos ouvir o doutor Ângelo e o doutor Tiago. O objetivo, deputado Zé Preto, e quem nos vê pela TV Assembleia e presentes, é trazer à tona essa discussão em relação à assistência do paciente com AVC, uma das doenças que mais mata no mundo, e uma doença que tem uma particularidade, é uma emergência médica. Ele precisa ser atendido rápido para que a gente possa trazer esse doente de volta e a reabilitação desse doente o afasta das atividades laborais, o afasta do convívio familiar adequado. Então, nós precisamos também discutir a reabilitação desses pacientes com uma assistência adequada. E, por isso, nós trazemos aqui alguns dos maiores especialistas do Estado, e é com muita satisfação que nós vamos ouvir agora o doutor José Antônio Fiorotti. Bom dia a todos. Quero agradecer essa oportunidade, o convite do deputado Dr. Bruno Rezende.
dizer que é muito importante esse momento aqui na minha vida também, porque a gente está trabalhando na causa do AVC aqui, pelo menos no Estado, desde 2008, coordenando um dos maiores serviços de AVC do SUS no Brasil, que é a do Hospital Estadual Central, desde 2012, e a gente nunca tinha sido convidado aqui na Assembleia para falar da doença que mais mata no mundo, no Brasil, durante décadas. Então, muito obrigado por essa oportunidade, espero que a gente cresça ainda mais, representando o nosso Estado na causa do combate ao AVC. Eu vou falar um pouco do que é o AVC para vocês, por que é importante a gente tratar o AVC do jeito certo, por que é importante oferecer cada vez mais serviços de tratamento de fase aguda, para a gente ter menos sequelas e poder precisar de menos reabilitação. E, quando não dá tempo de fazer o tratamento de fase aguda, o que a gente tem que fazer para reabilitar esse paciente aí de uma forma mais precoce. Se puder passar o próximo slide. Pode passar. Então, só para lembrar vocês aí, o AVC sozinho, tá? Ele é praticamente 10% da causa de óbitos no Brasil. Tá? Então, é uma doença que mata e continua matando, não passa o tempo, infelizmente. No SUS, pelo menos aí, em média, cerca de 200 mil internações por ano, 40 mil óbitos por ano, isso aí por baixo, porque a gente sabe que é uma coisa que tem bastante subnotificação. Tá? Então, uma pandemia contínua há décadas no Brasil e no mundo. Por favor, próximo. Se a gente trouxer, só para a gente trazer para perto da nossa realidade capixaba, fazendo uma regrinha de 3, matemática pura, dos números do DataSUS com os números de população, a gente vai ter, pode passar o próximo, pelo menos 4.300 pacientes tendo AVC todos os anos aqui no estado. Próximo, por favor. Isso vai dar 10 AVCs por dia. Vocês imaginam, pelo menos 10 pacientes tendo um AVC isquêmico todo dia aqui no estado. Se a gente não tiver uma rede de atendimento estruturada, com protocolos, fluxos, esses pacientes vão superlotar, sobrecarregar várias emergências aqui no estado, porque são pacientes que, se não forem conduzidos da forma adequada, as internações são muito prolongadas, 30, 60 dias, pelo menos. E a gente poderia tratar esses pacientes, pelo menos 3 a 4 deles, com terapia de fase aguda todos os dias aqui no estado. Pode passar. Bom, para a gente tratar um AVC e fazer esse paciente ter menos sequelas, primeiro de tudo a gente precisa identificar ele rápido. Tá? A identificação do AVC, pode passar, ela é fundamental que seja rápida, porque quando a gente vai tratar o AVC, e quando eu falo do AVC, 80% a 85% deles são AVCs isquêmicos, por entupimento das artérias cerebrais, quando a gente trata, a gente quer que aquela área mais pretinha, escura do meio ali, que é a área que morre rápido, que a gente chama de core isquêmico, a gente quer que ele não amplie e fique toda aquela área cinza. Para vocês terem uma ideia, a cada minuto que o cérebro passa sem receber sangue, quase 2 milhões de neurônios morrem. Esses neurônios eles não vão voltar a funcionar. Depois que ele entupiu, ele começa a morrer, e quando a gente vai tratar o AVC para recanalizar aquela artéria, é para evitar que outros neurônios morram. Tá? Aquele que morreu, já morreu. Pode passar. O atendimento ideal do AVC ele deve ser assim, reconhecer rápido, pré-notificar um serviço de remoção, que no caso é o SAMU 192, para que o SAMU leve para um hospital próximo, mas que esteja preparado para atender AVC. Não são todos os hospitais que vão estar preparados para atender AVC. Não tem muito sentido você criar toda a estrutura física e de pessoal para fazer trombólise, trombectomia em todos os hospitais. Não é viável financeiramente, não vai ter sentido. Até porque você tem que ter grandes centros que tenham know-how, que tenham costume em fazer aquele tratamento para que ele funcione. Pode passar. 85% dos AVCs são muito fáceis de serem identificados. Essa é uma campanha do Ministério da Saúde que pede para você pedir para o paciente sorrir, para ele abraçar, tentar cantar uma música. Se uma dessas 3 coisas estiver alterada, provavelmente isso é um AVC. Tá? Então é uma urgência SAMU, SAMU. Então é para você lembrar de ligar para o SAMU, que o SAMU vai te direcionar para um hospital que esteja preparado para atender AVC. Próximo. Se você puder colocar esse primeiro vídeo, vai mostrar mais ou menos como é uma pessoa tendo um AVC. Tá? Deixa ela só abrir ali na... Isso é uma campanha internacional que tem, não é, no Brasil, que deveria acontecer também no Brasil, né? Ensinar as pessoas a identificar um AVC, as crianças, as pessoas que não são da área da saúde. Pode dar play, por favor. Se puder botar o volume. Não está sem o volume.
Mas se tiver sem volume, não tem problema não, eu vou explicando. Aí. Então a pessoa subitamente está numa festa, que seja, e vai ter um AVC. Pode deixar sem volume mesmo, eu explico. Então, vocês vão perceber que a pessoa vai ter uma paresia facial central. Então, sempre contralateral ao lado do AVC. Né? O AVC, o cérebro é tudo ao contrário. Se o AVC é do lado direito, a boca esquerda fica fraca. Então, normalmente é só a parte de baixo da face que fica fraca. Tá? A boca. Ela não consegue sorrir. O braço cai. Então, o AVC ele dá fraqueza em um lado do corpo. Muito raramente vai dar nos dois lados. É um lado do corpo. Ela vai tentar falar e não vai conseguir. Ou vai falar embolado. Uma dessas três coisas aconteceu, se foi de forma súbita, tem 85% de chance de ser um AVC. Você tem que ligar para o SAMU 192. Se você tiver os três ao mesmo tempo, boca torta, dificuldade para falar e um braço fraco, a sensibilidade disso ser um AVC é mais de 90%. Você não deve perder tempo, a gente não deve esperar passar, a gente não deve dar uma água com açúcar e pedir para deitar para ver se vai melhorar. Lembrem-se, a cada minuto com uma artéria entupida, 2 milhões de neurônios morrem. Pode voltar para a aula ali, fazendo um favor. Então, quando a gente fala em AVC, gente, a gente precisa lembrar que o AVC não é uma doença única. Tá? Nós temos o AVC isquêmico, e o ataque isquêmico transitório, que é aquele que melhora rápido, em menos de uma hora. A hemorragia, que é por ruptura de artéria dentro do cérebro, que é o AVC hemorrágico. A hemorragia subaracnoide, que é por ruptura de aneurisma, uma doença conduzida mais pelos neurocirurgiões. E um tipo de AVC mais raro, que é a trombose venosa, que é quando a veia do cérebro entope. Pode passar o próximo, por favor. Vamos lá, para o próximo slide. Imaginem como é que é um atendimento de AVC na maioria das cidades. Opa, acho que você tirou aí do... É lá naquele cenário 1 lá. Coloca só na tela cheia, por favor. Pode passar. É isso. Volta um pouquinho. Então imagina uma senhora relativamente jovem, mãe de um colega médico, uma pessoa que tem acesso à saúde, vamos dizer assim, e subitamente tomando café, ela fica com o lado do corpo paralisado e com a boca torta. Uma apresentação típica de um AVC. Então, suspeitam que é um AVC, levam para o hospital, ela chega com 1 hora de trânsito, mais ou menos, acabou não indo de SAMU, vai no carro próprio, que é um grande equívoco. Chega lá, ela está com o lado do corpo paralisado, sem conseguir falar, com essa escala do NIH, que é a escala que mede a extensão clínica do AVC, dá para ver que é um AVC grande, e era submetida rapidamente a uma tomografia. Pode passar o próximo slide, por favor. Uma tomografia de crânio que é feita com 25 minutos da admissão, uma tomografia que está normal para a idade. Tá? Então, isso é um grande mito que a gente tem que desfazer. Os AVCs isquêmicos, a tomografia do crânio vai ser normal. Na admissão, se tiver poucas horas, a tomografia é normal. Não pode olhar para a tomografia e dizer que está normal e mandar embora para casa, falar que não é um AVC. Tá? Esse é o AVC que acabou de acontecer. Pode passar o próximo. Então, ela está num hospital que, infelizmente, não tem um atendimento de AVC. Fizeram do jeito errado, levaram ela de carro próprio para um hospital que não tem fluxo de AVC. Chegou lá, pode passar o próximo slide. Viram que era um AVC, colocaram na UTI, que é o que é feito na grande maioria dos hospitais no mundo. No dia seguinte, o neurologista foi responder um parecer, viu que a paciente estava muito, muito mais grave e pediu uma nova tomografia. Pode passar. E aí fica muito mais fácil de ver o AVC isquêmico. Só que aí já não tem mais nada para fazer. Talvez uma craniectomia, que é uma cirurgia, tirar o osso para salvar a vida da paciente. Tá? É o que dá para fazer. Olha lá, foi feito. A vida da paciente vai ser salva, mas olha a sequela que ela vai ter. Pode passar o próximo. Olha lá, ficou na UTI, craniectomia descompressiva. Próximo slide. Aí, mais um. 21 dias internado na UTI, 30 dias de enfermaria, pneumonia, traqueostomia. Próximo. Recebeu alta, sem falar, cadeirante para o resto da vida dependente. Uma tragédia social. Tá? Próximo. Mesmo paciente, próximo slide. Chega no mesmo hospital, mas agora um hospital preparado para atender AVC. Ligaram para o SAMU levou para um hospital que tem protocolo de AVC. Mesma paciente, pode passar. Faz a mesma tomografia, pode passar. Só que aí tem um neurologista de plantão, ou alguém que responde ali
de sobreaviso que rapidamente fala, isso é um AVC isquêmico, a tomografia está ótima, vamos tratar essa paciente com trombólise venosa, que é uma coisa mais acessível. É feito um medicamento na veia, esse medicamento circula na artéria e desentope aquele trombo, o sangue volta a passar, o paciente melhora 50% do déficit na primeira hora, pode passar. Faz a tomografia, o AVC fica bem menor, nem se compara com o outro. Melhorou mais de 50%, pode passar. Ela nem precisa ficar na UTI, ela é tratada numa unidade de AVC, pode passar. Ela tem alta após 12 dias andando de muleta e falando melhor. Quer dizer, uma paciente com prognóstico de recuperação muito melhor. Por quê? Porque ela recebeu o tratamento de fase aguda do AVC. Pode passar. Vamos trazer um pouco para a nossa realidade aqui no Estado, né? Próximo slide. Esse era o fluxo quando a gente desenhou a diretriz estadual de AVC, junto com a Secretaria Estadual de Saúde em 2018, para onde eram drenados todos os AVCs do Estado. Então, vocês veem que uma grande maioria vinha aqui para a região metropolitana e uma grande maioria para o sul, para Cachoeiro e Itapemirim. Então, foi onde foram criadas as primeiras unidades de AVC do Estado. Vitória, no Hospital Estadual Central, Cachoeiro e Itapemirim, no Hospital Evangélico de Cachoeiro. Nosso colega Tiago está aqui, lutou e luta bastante lá nessa causa. Pode passar, por favor. E trazendo um pouco para a minha realidade, que é aqui do Hospital Estadual Central, o Hospital Estadual Central ele acaba cuidando de mais ou menos 50% da população do Estado que tem AVC, que mora nessa região onde está feito esse círculo mais ou menos aí. Pode passar o próximo. Isso aqui foi um print que eu dei do Twitter do governador na época, do ano passado, que foi um momento de muita alegria para a gente que trata AVC. Tá? Independente de qualquer conotação partidária ou política, isso foi um ganho de qualidade para a causa do AVC, que foi quando o Estado passou a ter SAMU em todos os municípios. Pode passar o próximo. Isso é uma coisa que é rara, se não for talvez única no Brasil inteiro. Tá? Quando eu conto isso para meus colegas de São Paulo, Porto Alegre, que nosso Estado consegue ter SAMU em todos os municípios, eles ficam impressionados com isso. Isso é fundamental para tratar AVC, a gente ter SAMU disponível para trazer o paciente rápido. Bom, o que diz nossa diretriz estadual de AVC? Pode passar. Ela fala, assim como a portaria do Ministério da Saúde, que é, suspeitou de AVC, liga para o SAMU pré-notifica o hospital para a equipe se preparar, e quando o paciente chega, está toda a equipe esperando o paciente, para não perder tempo. Próximo slide. Esse é o Hospital Estadual Central, para quem não conhece, ali atrás do Parque Moscoso, um hospital antigo Hospital São José, que foi reformado pela CESA em 2007, se eu não estou enganado, e em 2012 foi inaugurada a primeira unidade de AVC aqui do Espírito Santo, nele. Pode passar, é 100% SUS, os pacientes com AVC chegam, isso é um plantão de quarta-feira meu lá, às vezes chegam todos juntos, e aí você tem que ter fluxo, tem que ter logística para atender os pacientes, porque tempo é cérebro, pode passar. Hoje, esse hospital ele atende praticamente todos os AVCs daquele ciclo que eu mostrei, aquele universo de 2 milhões de pessoas, pacientes que chegam com até 4 dias do início dos sintomas. Também é referência para todos os municípios do estado, no caso das hemorragias subaracnoides, né, se for diagnosticado uma ruptura de aneurisma dentro do SUS, acaba mandando para a equipe de neurocirurgia desse hospital. Pode passar. Isso é para vocês terem uma ideia de como explodiu o nosso atendimento. Aqui é antes da pandemia, chegou fevereiro de 2020, o hospital sofre uma mudança no seu perfil, porque outros hospitais tiveram que ser liberados para o atendimento do Covid. Então, todos os AVCs isquêmicos, hemorrágicos e aquela região inteira passaram a vir para o Hospital Estadual Central e o número de atendimentos triplicou praticamente. Pode passar. Bom, o que a gente já atingiu aqui no Estado, na minha opinião, porque a gente precisa falar agora de oportunidades, o que a gente pode crescer a mais? Bom, é um grande avanço a gente ter SAMU em todos os municípios. É um grande avanço o nosso Estado ter 3 serviços que fazem trombólise venosa, né? Vitória, através do Hospital Central, Cachoeiro, através do Evangélico, Colatina, atualmente, através do Silvio Avidos. É um grande avanço a gente já ter um serviço que oferece trombectomia mecânica, que é um cateterismo, para retirar o trombo das artérias de grande calibre. Praticamente 4 ou 5 hospitais públicos fazem isso no Brasil pelo SUS hoje em dia, de forma rotineira, e a gente tem isso aqui no Estado desde 2016. A gente tem um atendimento muito grande, tá? A gente tem pelo menos 155 atendimentos por mês, e pacientes que são internados com AVC, é uma casuística muito grande quando a gente compara com o Brasil. Pode passar o próximo slide. Esse é o total de produtividade que a gente fez quando a unidade abriu até o final do ano passado. Eu não vou ficar passando matemática para vocês, se alguém tiver interesse depois eu posso passar detalhe, mas a informação que eu gostaria de destacar para vocês é que a gente já atingiu um cenário de respeito no atendimento do AVC. Hoje o Espírito Santo é o 4º estado que mais trata AVC na fase aguda do Brasil.
Então, se vocês pararem para analisar a nossa população em comparação com outras populações, a gente só está atrás de São Paulo, Rio Grande do Sul e Ceará. Então, a gente já alcançou muita coisa, a gente tem que valorizar o que a gente conseguiu, mas a gente pode melhorar ainda mais. Pode passar o próximo slide. Pode passar mais um. Ah, bom, é isso aí. O que eu acho que são oportunidades de melhoria no atendimento do AVC, tá? Aqui para o Estado. Um ponto, a gente ainda não tem um serviço de telemedicina, de telestroke disponível. Isso ia permitir o acesso do atendimento a municípios mais distantes, onde você poderia fazer uma trombólise venosa, que não dá tempo da ambulância do SAMU chegar muitas vezes. A Cachoeira, a Vitória, a Colatina. Então, isso seria uma oportunidade de melhora. Tá? Outra oportunidade de melhora seria ampliar serviços. Né? Hoje a gente tem, em Vitória, trombólise venosa e trombectomia, em Cachoeira, trombólise venosa, em Colatina, trombólise venosa. Mas quando a gente desenhou a diretriz estadual, em 2008, o projeto que a gente considera ideal era que tivesse pelo menos 2 serviços no sul, 3 serviços no norte e nordeste do estado, e mais um serviço aqui da região metropolitana. Porque com esse desenho, a gente calculou que a qualquer paciente, em qualquer município do Espírito Santo, a gente fez um estudo até de mapeamento, de coisa geográfica mesmo, qualquer pessoa no estado que ligasse para o SAMU, ela chegaria em um hospital que atende AVC em menos de 3 horas, para poder receber um trombolítico. Mas para isso a gente precisa ampliar o número de serviços. Esse é o último slide, você pode botar o último vídeo, que é para vocês verem mais ou menos como é o atendimento de um paciente com AVC, quando a gente tem um serviço que está preparado para atender. Então, isso é mais ou menos lá no hospital, o que acontece? Eu estou de plantão, vocês vão ver que o SAMU liga, pré-notifica, fala que vai levar o paciente, a gente prepara toda a equipe para esperar aquele paciente, isso é um hospital do SUS. Essa é uma informação fundamental. Que horas que começou o sintoma? Qual que é o déficit? Quem me parecia direito? Como é o nome do paciente, a idade? Tem alguma doença prévia? Quando é que está a PA? E o HGT? Então, eu vou avisar a enfermeira já avisa a recepção, a gente já prepara uma maleta que tem o medicamento. Quando o SAMU chegar, vai tocar uma sirene, ela vai piscar aquela sirene, um bip sonoro, pi, 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 todo mundo do hospital sabe que o SAMU chegou. Nós vamos descer, fazer uma avaliação rápida, ver se a história bate com o que foi passado pelo telefone. Imediatamente ele já vai para a tomografia, ali a gente já olha a área do AVC, e se tiver indicação, a gente já começa o medicamento com o paciente na tomografia, para a gente não perder tempo. Cada minuto que passa, são 2 milhões de neurônios morrendo. Tem que ter um certo cuidado com o preparo desse medicamento, tá? Mas isso é feito rotineiramente, depois que você pega a mão. Vai ser feito um percentual de 10% em bolos, o restante vai correr numa bomba de infusão para desentupir aquele trombo na artéria cerebral. Se houver indicação, né, quando a gente faz a tomografia, a gente faz um exame que chama angiotomografia, que vê os vasos cerebrais. Se tiver indicação, assim que o paciente recebe o bolos, ele sai da tomografia e vai entrar numa salinha que é do lado da tomografia, que é a sala de hemodinâmica. Na sala de hemodinâmica, o neurointervencionista vai fazer, então, a trombectomia, que é um cateterismo pela virilha, para ir lá em cima e aspirar o trombo, porque quando é um trombo de artérias de grande calibre, a chance do medicamento sozinho funcionar é muito pequena. Nesse caso, ele não tinha indicação de trombectomia. Ele foi lá para a sala de trombólise, onde já tinha um paciente recebendo o medicamento, e esse chegou para receber junto. Pode até finalizar. Agora é só o finalzinho do vídeo. Não vai mudar muita coisa, não. O paciente fica ali monitorado, recebendo medicamento, durante 12 a 24 horas, depois ele é levado para o outro leito da unidade de AVC. Esse conceito, né, cara, de unidade de AVC, que eu acho que é o conceito que a gente tem que ampliar aqui no estado cada vez mais, quando a gente pensa em fase aguda, ele tem grandes vantagens para o SUS. Né? A principal é a redução dos custos. Tá? Os pacientes com AVC podem ficar numa unidade semi-intensiva de bem menos gastos, desde que ela esteja preparada, sem ter que ocupar, por exemplo, um leito de uma UTI, que é uma coisa muito mais cara e pode ser reservada para pacientes que realmente precisam de UTI. Em relação à questão
que a gente conversou, né? Um ponto é a gente ampliar o tratamento da fase aguda. O outro ponto que a gente tem que avançar aqui no Estado, e aí nós vamos abrir mais para a discussão, é essa questão também de ampliar o acesso à reabilitação. Os pacientes que têm AVC, infelizmente, uma parte muito grande deles não vai poder receber trombolítico ou trombectomia. Vão acabar ficando com sequelas e precisando de fono, fisioterapia. Infelizmente, hoje, o Estado tem apenas o CREFS, é um serviço bom, as pessoas gostam muito, mas o acesso a ele é bastante restrito, ele acaba não dando conta de toda a rede do Estado. Eu acho que é isso que eu tinha para mostrar para vocês, é mostrar que a gente já avançou muita coisa aqui no Estado, tá? A gente tem motivos para se orgulhar no tratamento do AVC aqui, no Norte, no Sul e aqui na região metropolitana, mas a gente pode melhorar ainda mais. Nosso Estado é um Estado que é um Estado pequeno, as distâncias geográficas são curtas, para a gente chegar nesse sonho, nesse projeto, que é que todo paciente esteja a menos de 3 horas de um serviço que trata AVC da forma adequada. Aí, vamos ver o que a mesa agora vai direcionar aí. Obrigado aí pela oportunidade. Só informar aqui a presença do nosso colega, Pablo Muribeca, vice-presidente dessa comissão. Obrigado pela presença, Pablo. Parabenizar o Zé Antônio pela apresentação brilhante. Queria informar a presença aqui do Dr. Leandro de Assis Barbosa, uma pessoa singular aí na classe médica para o desenvolvimento do atendimento ao AVC, lá do Hospital Central, uma referência não só no Espírito Santo, Leandro, você é uma referência no país hoje. Então, uma honra receber você aqui na nossa Comissão de Saúde, depois vou querer ouvi-lo um pouco aqui também. Informar a presença do Roberto Magnetti, vereador de Ibatiba, seja muito bem-vindo à nossa Comissão de Saúde. Tenório Merlo, assessor da Casa Civil, seja muito bem-vindo, Tenório. Franquear a palavra ao deputado Zé Preto, que quer fazer um questionamento ao doutor Fiorotti. Bom dia a todos, bom dia aos colegas deputados. Gostei muito da fala do senhor, mas eu transfiro assim para a nossa comissão, presidente, que na verdade a sua fala que cada 1 minuto perde 2 milhões, né? Assim, a gente tem relato nos municípios, vou falar principalmente o deputado Bruno, nós temos que trazer esse debate, gostei muito do debate dele, porque o município, nós temos relato no nosso município, principalmente de Guarapari, que uma pessoa visivelmente é notificado como AVC e demora talvez de um dia por outro, um dia e uma noite, para ser transferido para o hospital. Porque, na verdade, pega na casa, leva para o UPA. E a UPA não tem essa agilidade que o senhor falou aqui. Então, acaba acontecendo aquele detalhe que a pessoa fica inválido para o resto da vida, né, na cadeira de roda. Então, nós teríamos, a nossa frente parlamentar, Muribeca, com a comissão, teria que levar esse debate, talvez até para os municípios, convocar secretário, convocar direção de UPAs de município, trazer esse debate para cá, que o que ele falou é muito importante. Quanto mais agilidade, mais vai ter vantagem o paciente. Então, assim, gostei muito da sua fala, mas esse debate nós temos que trazer mais o município para ouvir esse debate, porque os municípios ou não quer entender ou não entende disso aí, porque, na verdade, nós temos paciente, eu falo de Guarapari, que fica notificado o AVC de um dia, fica até de um dia por outro para ser transferido. Alô, eu estive em Guarapari sexta-feira à noite dando uma aula sobre AVC a convite do Conselho Regional de Medicina, do CRM. Estive lá com um grupo de 20 médicos, mais ou menos, e a gente conversou a respeito disso. Guarapari, particularmente, é um caso que me intriga há algum tempo, tá? Porque Guarapari, proporcionalmente à população dos municípios do Estado, é um dos municípios que mais encaminham AVC lá para o Hospital Estadual Central. Eu não consegui descobrir até hoje se eles encaminham muito paciente porque lá tem muito AVC, ou se eles encaminham muito paciente porque eles reconhecem o AVC de uma forma mais frequentemente que outros municípios. Mas, proporcionalmente, a gente tem muito AVC de Guarapari. Essa questão que o deputado comentou, de perder tempo na UPA, isso acontece no Brasil inteiro. É um problema. A gente tem um levantamento, eu faço a estatística lá do Hospital Estadual Central, e pelo menos 40% dos pacientes que a gente recebe não vieram de casa, eles vieram de uma UPA,
que é o fluxo totalmente equivocado. O ideal seria a família ou o paciente identificar que está tendo um AVC, ligar para o SAMU e que o SAMU levasse para um hospital que está preparado para atender AVC. Na minha opinião, isso pode acontecer por 2 motivos. Tá? As pessoas não sabem identificar AVC. Não existem campanhas públicas nas televisões do Brasil ensinando como é que é um AVC, como aquele vídeo que eu mostrei, que é de uma TV pública lá do Canadá, uma TV aberta. Então, ninguém fala muito de AVC na mídia, na televisão, mostrando boca torta, braço fraco, ligue para o SAMU. Campanhas publicitárias ensinando a população a identificar um AVC teriam um efeito, porque hoje a pessoa faz o quê? Não sabe o que é, pega o próprio carro e leva para a UPA. Então, ela já comete o erro de ir no próprio carro e depois comete outro erro de ir para a UPA. Esse é um ponto. Outro ponto, talvez, é que muitas vezes, mesmo ali na hora que suspeitou que é um AVC, na hora que a pessoa até liga para o SAMU, mas às vezes o veículo do SAMU está ocupado com outra urgência, com outra emergência. Não tem números suficientes, às vezes, de equipes. E a pessoa acaba indo para a UPA e perdendo tempo na UPA. Então, eu acho que envolve, para a gente sanar essa dificuldade, campanhas publicitárias ensinando as pessoas a identificar o AVC e elas ativarem o fluxo correto, né, que seriam através do SAMU. A abordagem aos municípios também vai ter um efeito, você otimizar, treinar as equipes da UPA para bater lá, elas rapidamente acionarem o SAMU. E o outro ponto vai bater naquela linha final, de criar mais serviços de AVC mais próximos dos municípios. Né? Hoje nós temos 3 no estado, e eu acho que dava para a gente ter pelo menos uns 5, para cobrir bem todas as regiões aqui do estado, para os pacientes chegarem em menos de 3 horas. Era isso aí, minha opinião. Está respondido, mas assim, é um compromisso, né, Bruno, que nós temos que ter de levar isso mais ao conhecimento da população. Muito obrigado e muito sábio as suas palavras aí. Exatamente, Zé. Eu acho que esse é o objetivo da nossa discussão de hoje. Nós vamos ampliar esse debate, porque a pergunta que eu quero no final é: temos um número adequado de leitos hoje voltados ao AVC? Segundo, nós precisamos de que forma ampliar a assistência? A gente já tem evidência científica para isso. A trombectomia para o AVC. Hoje nós temos no Hospital Central, mas não temos nenhum centro no norte nem no sul. Né? Então, como avançar nesse cenário? Né? E onde deveriam estar essas unidades? A gente já tem um estudo, né? O Fiorotti participou desse estudo, acho que o Leandro certamente deve ter contribuído também, e a gente precisa caminhar com essa política do AVC, porque é uma doença que a gente não pode centralizar serviço todo aqui em Vitória. A gente precisa ter na região sul, precisa ter na região norte, e há esse déficit ainda de leito, apesar de nós termos o quarto estado que mais trata AVC na fase aguda. Eu acho que, comparativamente, nós temos um cenário muito favorável no Espírito Santo, isso é reflexo do compromisso com política pública, mas a gente precisa continuar avançando, né, Leandro? Eu vejo o Tiago aqui na minha frente e assim, eu me emociono quando a gente fala de AVC e fala da expansão do AVC na região sul. Eu participei pessoalmente de todo o processo, junto com o Fiorotti, o Tiago. O Tiago é um cara que assim, certamente é o cara maior responsável pela luta do AVC na região sul capixaba. É o Tiago Valadão, está aqui na minha frente. Precisa ser dito, né? E Tiago tem a minha admiração, meu respeito, tá, Tiago? Você saiba disso, que você salvou muitas e muitas vidas capixabas com a sua luta, tá certo? E eu tive a honra de poder participar um pouquinho disso junto com o Fiorotti, né, que também foi um defensor dessa política de expansão do AVC. Então, o que eu quero é que essa comissão tenha o compromisso com o capixaba de levar esse pleito adiante junto à Secretaria de Saúde para que nós continuemos a avançar. Nós demos um grande passo com o SAMU, a equipe do SAMU precisa de treinamento também, Zé. Porque muitas vezes o SAMU ele é acionado, né, e direciona equivocadamente esse doente. Então, a gente tem esse embate há muito tempo, né, Tiago, de oferecer um treinamento continuado para os colegas do SAMU, porque, inclusive, esses colegas ciclam, né, com muita frequência, e a gente precisa ter uma educação continuada para que esse doente seja manuseado conduzido da forma adequada. Aqui na região metropolitana, a gente já faz há algum tempo, né, pelo menos uma vez por ano, um treinamento com o SAMU. O último foi no final do ano passado. Talvez a gente tenha que realmente montar uma estratégia para treinar mais as equipes do norte e as equipes do sul. Talvez até da próxima vez que a gente se reunir aqui, convidar um representante do SAMU, né, para ele vir falar também quais seriam as dificuldades. O que eu posso dizer é que, pelo menos na casuística nossa do Hospital Estadual Central,
A equipe do SAMU e o trabalho do SAMU 92 é fundamental para todos os sucessos que a gente conseguiu atingir até hoje. Tá? Eu sou até enormemente grato a todas as coordenações do SAMU que tiveram responsáveis aqui pela região metropolitana. Na maioria das vezes sempre foram grandes parceiros aqui da unidade de AVC do Hospital Central. Erram, como nós erramos. Às vezes a gente tria paciente, não é AVC, o SAMU insiste que é, e depois vem, é AVC mesmo. E às vezes eles acham que é AVC e não é, mas quando você bota isso na matemática, a gente tem um percentual de acerto das equipes em torno de 85%. Muitas vezes uma triagem que não é feita nem por médicos, são técnicos de enfermagem, enfermeiros que estão na ambulância da ponta, que vai lá buscar o paciente em casa. Um acerto de 80%, 85% eu considero bastante aceitável. Então, se a gente pudesse estender esse treinamento para o SAMU no estado inteiro, ia melhorar ainda mais. Perfeito. Eu acho que esse é o caminho. Eu sou um defensor do SAMU e da expansão do SAMU. Acho que é um motivo de orgulho. Inclusive, eu, pessoalmente, trabalhei por essa expansão, né, junto com todos vocês. O SAMU ele é não importante, ele é imprescindível. Né? A discussão é como a gente avançar em relação à logística de assistência do SAMU, porque a gente pode avançar. Né? Eles estarem ali já é um fato importantíssimo de avanço. Mas a gente pode avançar em treinamento. Eu acho que nós, tanto as instituições quanto o poder público, precisam trabalhar juntos para que isso seja, de fato, entregue. Só cumprimentar a Camille Lorenzoni, enfermeira lá do Hospital Rio Doce, que está ali também ao lado da Fátima. Muito bem-vinda, satisfação recebê-la aqui na nossa comissão. Vou franquear a palavra ao Leandro, doutor Leandro, na sequência, doutor Ângelo. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. E é um prazer a gente debater sobre o AVC, né? A gente já está nessa luta há muito tempo. E eu acho que o Ferotti já explicou muito bem, já pontuou muito. Eu só gostaria de, talvez, deixar uma contribuição. Eu acho que assim, o acesso, nós já conversamos, SAMU e etc. Outra coisa que eu acho que a gente conseguiria ampliar muito a nível de Estado e chegar a todos os pontos é a telemedicina, né? Eu acho que é uma coisa que está faltando, pelo menos nas unidades chamadas unidades tipo 1, ou seja, qualquer hospital que tiver uma tomografia e ele tiver um hospital de referência, nível 2 ou 3, como é o nosso do Central, poderíamos fazer trombólise no ponto de atenção de chegada e tudo. E eu acho que isso é custo efetivo, né? E isso é muito bem definido em literatura e nós já temos condições técnicas para fazer isso acontecer. Então, acho que esse é o próximo. A trombectomia ela é muito legal, eu acho que nós temos que ampliar e temos que ter pontos dela, mas primeiro a gente tem que começar pelas portas de entrada, né? Então, se eu pudesse sugerir alguma coisa, é que a gente ampliasse os pontos de entrada e que isso fosse através de telemedicina. Só para uma consideração em relação ao SAMU, deputado Pablo Moribeca. Eu quero, primeiramente, agradecer, né? Temos aqui um corpo médico muito forte, isso é muito importante para a gente poder analisar, né, a medicina em vários modelos, até para quem não vive a medicina, mesmo quanto fiscalizador e quem convive tanto dentro dos corpos da saúde, como eu, mas para que a gente possa ter um melhor entendimento. Vendo falar assim do SAMU, eu, principalmente na nossa cidade, em Serra, eu vejo que a geografia do SAMU lá, ela acaba perdendo um pouco a mão. Né? Nós temos uma central que fica em Carapina e nós temos vários bairros, né, que dou como exemplo em Nova Almeida, né, que é um bairro que está no final da serra, e aí existe uma situação específica lá. A UPA está a mais ou menos aí 20, 30 km de um socorro, e até que a ambulância do SAMU possa chegar lá e voltar com esse paciente é um tempo muito longo. Então, nós precisamos tratar principalmente a questão do SAMU na geografia da cidade, né, para que possamos colocar em pontos específicos os pontos base de SAMU. Sabe, doutor, hoje na nossa cidade é um percalço muito grande de ver o cidadão que antes poderia ter de imediato a porta lá do Jaime aberta e de imediato para uma situação dessa, apesar de o SAMU atender uma necessidade dessa e levar direto para o hospital, mas nós precisamos tratar um pouco a geografia do SAMU dentro das cidades,
para que a gente possa ajudar o desenvolvimento do médico lá na ponta. É uma coisa a ser discutida aqui, né, para a gente pudesse até colocar em pauta, para que o SAMU pudesse estar nessa casa, para que a gente pudesse debater isso, a geografia do SAMU dentro da cidade e dentro dos municípios. Tá bom? Obrigado. Anotado, deputado Pablo Muribeca, com certeza a distribuição das unidades ela é estratégica para a assistência do paciente. Vou franquear a palavra ao doutor Ângelo Guarsoni Neto, nosso colega neurocirurgião do Hospital Rio Doce. Bom dia a todos. Agradeço ao presidente do Bruno Rezende o convite para que a gente possa estar debatendo. Cumprimento também os demais representantes da mesa, deputado Pablo, deputado Zé Preto. Bom, a aula do doutor Fiorotti fala por si em relação ao tema de AVC, a importância do tema, a quantidade, o quantitativo de AVC e quanto isso impacta na sociedade em termos de em termos de aposentadoria, custo do paciente, reabilitação, quanto que o paciente deixa de produzir. E a gente tem aqui, no Espírito Santo aqui um modelo de atendimento ao AVC, que é o Hospital Central, né? Então, parabenizar aí tanto a César quanto o Dr. Fiorotti, o Dr. Leandro, que nos últimos anos vem avançando muito no tratamento do AVC. Realmente, o Espírito Santo hoje é um modelo, através do Hospital Central, no atendimento do AVC agudo, né, com toda uma porta de entrada e assistência ao paciente. Então, eu gostaria também de agradecer a presença da Fátima Biancardi, que é a nossa gestora do Hospital Rio Doce, que é uma entusiasta do atendimento médico de excelência, e cabe a gente aqui dialogar no gancho que o Dr. Fiorotti deixou sobre a ampliação dos serviços, a ampliação da oferta e a vocação dessa comissão, que é garantir ao cidadão o acesso à saúde e o debate público nas políticas de saúde. Então, a gente vem apresentar aqui o Hospital Rio Doce, que é o hospital, e a possibilidade da gente ampliar no norte o atendimento ao paciente de AVC através dos leitos oferecidos pelo Hospital Rio Doce. Lara. Então, o Hospital Rio Doce é um hospital filantrópico, né? Então, que iniciou suas atividades em 1969, na cidade de Linhares, um hospital que sempre teve o compromisso com o atendimento médico para toda a região. Inicialmente foi concebido para ser um hospital geral de pequena e média complexidade, e hoje responde, né, para as pessoas que estão aqui discutindo conosco, por toda a alta complexidade cardíaca, neurológica, oncológica, ortopédica e maternidade de alto risco para a região. Então, é um dos 5 hospitais estruturantes da Secretaria Estadual de Saúde, atendendo uma grande demanda médica na região norte. Então, é um hospital que conta com 832 funcionários, 132 médicos plantonistas, tem 182 médicos no corpo clínico, atualmente com 182 leitos instalados, sendo desses contratualizados com a CESA 156 leitos para o SUS e 10 leitos na sala de estabilização, na sala vermelha, que é a porta de entrada do SAMU no nosso hospital. Então, nas unidades de tratamento intensivo, o hospital hoje conta com obras para instalação e contratualização de mais 10 leitos de CTI. Lembrando que, em relação ao paciente com AVC, né, esse paciente dá entrada e é encaminhado, ou dependendo do grau do AVC, ou para uma unidade semi-intensiva ou para uma unidade intensiva, porque necessita de monitorização neurológica, necessita de monitorização da pressão craniana, exames mais sofisticados, uma melhor monitorização. Então, a ampliação dos leitos de tratamento intensivo no Hospital Rio Doce, na região norte, vai de encontro à possibilidade de contratualização para o atendimento do paciente com AVC e a expansão da assistência a esses pacientes no nosso estado. Então, muito em breve nós vamos contar com 4 UTIs, sendo 40 leitos, 2 de UTIs coronarianos com 20 leitos, uma UTI geral de 10 leitos e uma UTIM para assistência neonatal com 10 leitos, além de termos 15 leitos de unidade semi-intensiva neonatal.
Então, a nossa capacidade instalada, em média, 6.500 atendimentos mês no pronto-socorro que atende pacientes de nível ortopédico, obstétrico, neurocirúrgico, cardiológico, em termos de politraumas, enfim, são 5 salas cirúrgicas equipadas para a realização de cirurgia cardíacas, neurológicas, ortopédicas, oncológicas. Né? Também temos uma suíte de hemodinâmica instalada dentro do hospital, e dentro do que o Dr. Fiorotti explanou, que é a possibilidade de ampliação de tratamento. É claro, a gente não pode começar uma casa pelo telhado, como o doutor Leandro bem explicou. Né? Primeiro, a gente tem que ampliar a assistência do trombolítico venoso, realmente usar a telemedicina, mas dentro da realidade do AVC no nosso estado, o Hospital Rio Doce é um hospital que tem capacidade e porta de entrada para realizar o tratamento venoso e, numa próxima etapa, ou decorrente do que a política estadual de AVC determinar, a gente tem um hospital que tem capacidade de ampliar o tratamento também para a trombectomia mecânica. Né? Um hospital que tem vocação para procedimentos de alta complexidade e que tem equipamentos que pode contemplar integralmente a abordagem do AVC agudo. Além de tudo, o hospital também conta com ambulatórios de especialidades que atende SUS, em sua grande parte também, com a nova contratualização com a CESA, convênios e o plano de assistência própria do hospital. Também uma importante, continuando na apresentação do que é o Hospital Rio Doce, quais são as vocações, né, para alta complexidade, a gente também conta com um setor de oncologia muito forte, né, que é a UNACOM, Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, em média 3.000 atendimentos mensais, né, com SUS, que oferece quimioterapia, hormonioterapia, enfim, todos os tratamentos também integrais da parte oncológica. Tá? Próximo. E, em breve, né, a gente já vê na foto ali a ilustração, o terreno e a implantação também da radioterapia, né, que vai atender também a população do Norte Capixaba, vinculada ao UNACOM do Hospital Rio Doce. Em relação ao Hospital Rio Doce, o que tem que ficar claro é essa vocação para os procedimentos de alta complexidade. Né, desde que a Fátima retornou à direção do hospital, o hospital tem feito uma série de adequações, tanto do ponto de vista estrutural, de gerência, uma melhora da questão dos fluxos dentro do hospital, inclusive com recuperação financeira bastante importante no decorrer dos últimos anos. E nós, enquanto equipe de neurocirurgia do hospital, nós assumimos o serviço lá em 2018, e desde então o Hospital Rio Doce tem oferecido cirurgias eletivas de neurocirurgia, né, que vai de encontro ao tratamento da alta complexidade, como cirurgias de aneurisma cerebral, cirurgias de coluna degenerativa, hérnias de disco, desgaste de disco da coluna, tumores cerebrais. Né. Nós contamos no Hospital Rio Doce com um microscópio de alta precisão, que é o microscópio da ZAIS, um Penteiro 800, que foi adquirido através de emenda parlamentar, e através desse equipamento a gente consegue realizar cirurgias de alta complexidade no hospital. E também temos contratualizado com a CESA o perfil de atendimento aos pacientes de cirurgia de urgência e emergência. Paciente com traumatismo raquimedular, pacientes com hemorragias espontâneas ou traumáticas, principalmente as traumáticas, né, acidentes motociclísticos, acidentes automobilísticos, queda de altura. Esses pacientes também entram pela sala de estabilização e são atendidos prontamente no Hospital Rio Doce pela equipe de neurocirurgia. Então, desde que o hospital reestruturou o setor neurológico e neurocirúrgico, nós temos uma série histórica no início de 2018, do segundo semestre, com 50 cirurgias, né, dentre elas urgência eletiva, 82 cirurgias em 2019, 106 em 2020, 125 cirurgias em 2021, em 2022, 85, e até o presente momento, em torno de 30 cirurgias no ano de 2023. Quais são as perspectivas, né? O que o hospital, né, tende a oferecer e corroborar junto a essa comissão de saúde e contar com o entusiasmo da expansão das políticas públicas e com o entusiasmo dessa comissão para que as pessoas tenham mais acesso à saúde. Como o Hospital Rio Doce pode colaborar na área de neurocirurgia, na área da neurologia? A possibilidade do aumento de ofertas de cirurgias eletivas, que pode cobrir um vazio assistencial na região norte-noroeste, porque vale lembrar
que é importante ter serviço de referência. Nós aqui temos um exemplo fantástico, que é o Hospital Estadual Central, nas pessoas do Leandro e do Dr. Fiorotti, mas também que é importante o paciente receber o tratamento integral com qualidade e o mais próximo de casa possível. Isso também deve ser considerado. Né? Então, uma outra perspectiva é a gente estar à disposição para discutir junto com essa comissão e com a CESA a implantação da unidade de AVC dentro da realidade que o Dr. Fiorotti trabalhou, que seria a expansão da assistência, né? E lembrar que nós temos, para o desenrolar do processo, a possibilidade, dentro do Hospital Rio Doce, de trabalhar a trombólise venosa e também capacidade instalada para a realização da intervenção, que é a trombectomia mecânica. Então, fica a apresentação da nossa realidade, no hospital que atende a população do Norte Capixaba, tá? E a nossa disponibilidade para discussão. E lembrar sempre da vocação do Hospital Rio Doce para trabalhar com eficiência e qualidade em relação ao paciente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ângelo, pela explanação. Eu acho que fica muito claro que a gente tem opção de expansão de serviço na região norte, praticamente posta, né? Então, aí quando falta oportunidade é uma coisa, mas quando a oportunidade está na frente, a gente precisa trabalhar para que ela realmente se torne acesso. E aí é muito bom nós estarmos aqui, né, e ladeado eu por 2 deputados estaduais que nós vamos contar com apoio, tá certo, para poder avançar com essas políticas de AVC. Eu vou franquear a palavra ao doutor Tiago Valadão, para que possa fazer uma explanação, e na sequência eu vou colocar algumas questões para os nossos convidados. Bom dia a todos, bom dia Bruno, obrigado pelo convite. Não trouxe ali uma apresentação à altura dos colegas, né, mas parabenizar pela apresentação de todos aí, e dizer que a região sul avançou, acho que na frente aí da região norte nesse contexto inicialmente. A ajuda do Fiorotti foi fundamental para o processo de implantação da unidade AVC nossa, que começou, ainda é embrionária, eu brinco assim ainda, né? Ela tá nascendo aí aos pouquinhos, né? Está crescendo. Começou muito pequena, com uma unidade de 6 leitos apenas. A gente foi criando aquela série histórica ali, não tinha o SAMU na época que abriu, né? Começou em 2019, o SAMU chegou na região, salvo engano, em 2021, de modo mais incisivo no primeiro semestre, né? E surpreendentemente, assim, com uma equipe muito pequena e com muito poucos leitos, a gente conseguiu fazer no ano de 2020. Na verdade, começamos em 2019, né? Então no ano de 2020 todo a gente conseguiu fazer uma estatística. Depois a pandemia explodiu, a gente ficou mais restrito à coleta dos dados. A gente está até retomando isso agora. Tem que até retomar os assuntos aí com o Fiorotti para me ajudar nesse aspecto, mas em 2020, de modo surpreendente, a gente atendeu uma média de 400, arredondando, 400 pacientes no ano de 2020, com uma taxa de trombose de 11 a 12%, que é uma taxa até significativa, né, para o contexto do atendimento. Isso que nós não temos plantão presencial, não tínhamos SAMU, somos ainda no esquema de sobreaviso, 24 horas, 7 dias por semana. E uma unidade AVC pequena que, com a ajuda dos esforços também da direção do hospital, isso foi caminhando lentamente, porém progressivamente. Para a expansão, hoje nós temos lá 11 leitos já distribuídos num setor próprio. Não é uma unidade AVC como gostaríamos ainda, né? Ela ainda não tem toda a característica precisa de uma unidade AVC, a gente caminhou muito nisso. Hoje a equipe cresceu, éramos 2 neurologistas, hoje somos em 5. Criou-se o programa de residência médica no hospital para formar neurologistas, né? Uma coisa bem embrionária, mas que já está caminhando. E o Hospital Evangélico em Cachoeira é um hospital muito grande, assim, um hospital, assim como o Hospital de Rio Doce. O Hospital Rio Doce ele é um hospital que tem uma capacidade enorme de resolutividade nesse contexto vascular, já tem uma característica de alta complexidade nessa fase. A gente tem lá o setor da hemodinâmica, tem todo um aparato necessário, básico, vamos chamar assim, né, para poder caminhar para esse processo de atendimento. Eu acho que com as políticas aí que vão ser implantadas, a criação e a contratualização do pessoal e tudo, acho que isso vai começar a caminhar mais a passos largos, né? Então,
resumindo assim, o Sul avançou muito, acho que tem a avançar com a questão do SAMU, treinamentos e tudo, a equipe é uma equipe nova também lá na região, tem a rotatividade muito alta de profissionais e tudo. Acho que é uma coisa que vem caminhando, apesar de lentamente, progressivamente, com os benefícios aí que o hospital pode ofertar, e a gente tem condição de fazer isso agora um pouco mais, de modo mais intenso, né? Eu acho que a coisa está caminhando bem nesse sentido. Muito bom, Thiago. Eu acho que a gente avançou, né? O importante é continuar caminhando, né? A gente não tinha assistência ao AVC na região sul, praticamente, era um vazio assistencial, uma região de mais que 600 mil habitantes, e que todos os pacientes, impreterivelmente, tinham que ser encaminhados aqui para a região central, né, metropolitana de Vitória. Fiorotti mesmo falava muitas vezes, né? Meu pai tiver um AVC lá na fazenda, na roça, lá em Mimoso, até de chegar em Vitória já perdeu a chance de ser tratado. Então eu me preocupo assim também com os pacientes da parte lá pertinho da divisa com a Bahia, como é que faz para poder chegar aqui os capixabas na região metropolitana de Vitória, ou mesmo em Colatina, né? Então é um vazio assistencial que a gente ainda tem lá no norte, e a gente acaba subtratando esses capixabas. Então essa é uma preocupação. Eu gostaria de perguntar para o Fiorotti, se você apresentou uma vez, eu vi você apresentando, e você falou aqui hoje, comentou sobre o plano de expansão do AVC no Estado. Esse plano ele já está desenhado, né? E você colocou hoje que dentro do plano haveria 3 unidades de AVC no Norte, 2 no Sul e mais... Quando a gente desenhou a diretriz, eu, Leandro, a Rúbia, lá ajudamos em 2018... A gente calculou para que os pacientes conseguissem chegar numa unidade que pudesse ofertar trombólise em menos de 3 horas. Isso porque a gente nem considerou a possibilidade, naquele momento, do telestroke. Porque com o telestroke isso ficaria até mais rápido. Mas não podendo ter o telestroke, se o paciente tivesse que ser transportado por uma ambulância do SAMU, a gente teria que ter, além de Cachoeiro, mais uma unidade que ofertasse trombolítico no sul do estado, que, se eu não me engano, isso está disponível no site da CESA, na pastinha protocolo, mas de cabeça, eu acho que seria Guaçuí ou Alegre, que a gente calculou as distâncias, né? É naquela região ali. E aqui teria Vitória, que já é o hospital central, e no norte a gente teria que ter uma em Colatina, uma que seria, na época que a gente desenhou, Linhares ou São Mateus, quem crescesse, que tivesse mais, né, disponibilidade ali, vamos dizer assim, e a outra, mais uma no Nordeste, se eu não me engano, acho que era Nova Venécia, ou Barra de São Francisco. Foi o que a gente desenhou na época. Tá? Então, hoje a gente só no norte, eu acho que seria a região do estado que está mais desassistida ainda. Por norte e nordeste, vamos dizer assim, né? Porque a gente só tem em Colatina e toda aquela região ali da BR-101, Linhares, São Mateus, que vai para a Bahia ali, muitas vezes não consegue chegar em Colatina de uma forma rápida. Adequado, né? Ok. Leandro, então, para você vai ser a próxima pergunta também. Então, você já aproveita e já fala, incrementa aí o comentário do Fiorotti. Vocês participaram do estudo muito importante a nível até internacional, que é o Resilient, né? O Leandro, eu acho que foi a pessoa que mais incluiu pacientes no accrual desse estudo, né? E mostrou lá a importância da trombectomia. Eu sei que a gente precisa falar de uma coisa mais basal do que implementar a trombectomia de maneira indiscriminada, disseminada, vamos dizer assim. A gente pode avançar, eu acho que a telemedicina, como você muito bem colocou, é imprescindível para esse avanço. Ainda há alguns anos atrás eu fui fazer uma visita em loco no Sírio de Brasília, e a unidade de AVC era uma tela, né? Uma tela com um colega de São Paulo fazendo a telemedicina no atendimento agudo do AVC, né? E uma orientação que era exatamente o que a gente está discutindo aqui agora. Então, a gente não está inventando a roda. O que vocês estão falando já existe de maneira ampla, utilizada no Brasil e no mundo, né? Mas precisa ficar no radar, porque se não ficar no radar, a gente não avança também, né, Leandro? Então, eu queria que você comentasse sobre a tua experiência aí com trombectomia e se você vê caminho para o avanço também, não só aqui no Brasil, mas como no SUS brasileiro. Assim, primeiro, só falar um pouquinho do vazio assistencial. Eu acho que o norte realmente hoje é um problema
sério, né? Nós evoluímos muito no centro e no sul. Se a gente olhar as estatísticas de mortalidade da última década, nós caímos de 60 óbitos para cada 100 internações na década passada para cerca de 20 e poucos óbitos, ou seja, nós melhoramos muito, né, de 60 para 20 óbitos em cada 100. E o norte não. O norte ainda continua vazio. E se nós olharmos as estatísticas que está no SUS, né, que está no Ministério da Saúde, o norte ainda continua com as estatísticas da década passada, tá? Porque não tem assistência, não tem unidade de AVC. Então, esse é o primeiro. Segundo, que a trombese, sem dúvida, né, cada dia nós estamos ampliando. A gente, primeiro, tinha limite de horas, 6 horas, passamos para 8. Acabou de sair um estudo longo agora, holandês, semana passada, em 24 horas, 100 métodos de perfusão, 100 técnicas avançadas de imagem. Ou seja, cada hora isso vai ampliar muito, né? E não há dúvida que a gente precisa de unidades de trombectomia no sul e no norte, porque um paciente que sair de São Mateus ou de Linhares para chegar em Vitória vai gastar 3 a 4 horas, né? E nesse tempo ele já perdeu a oportunidade terapêutica dele. Mas a gente precisa também ter as unidades básicas, né? As unidades tipo 1 e 2, por isso que eu acho que a gente tem que insistir muito na estruturação da rede de atenção, porque 70% dos pacientes não têm oclusão de grande vaso, são oclusões de pequenos vasos e respondem à terapêutica com trombolítico venoso e unidade de AVC. Então, assim, eu acho que a gente tem que crescer como rede e estruturada, né? Então, a gente precisa sentar, ir para dentro da Secretaria de Saúde, e como população, com o apoio da Assembleia, e estruturar uma rede de atenção que, na minha opinião, ela não é tão difícil. E nós já temos a centelha inicial, né? O central funciona muito bem. Nós já desenhamos a rede, é lógico que ela vem evoluindo, nós discutimos isso em 2010, por aí, quando criou o Central, tinha uma rede, agora nós ampliamos em 2018. Eu acho que não custa nada sentar de novo e rediscutir a rede e pôr ela para funcionar. Eu acho que dentro desse modelo também, Leandro, eu acho que o Espírito Santo tem sido pioneiro em diversas políticas públicas, um estado que tem trabalhado bem, enxuto, enfim. E a gente, dentro da política de AVC, por ser um estado com uma população um pouco reduzida, né, e que a gente consegue trabalhar, eu acredito que a gente consiga, através da política de AVC, esse modelo, já é um modelo, mas a gente tem a possibilidade de ampliar mais o atendimento, oferecer mais e se tornar um grande modelo de assistência integral ao AVC em todo o Estado. Então, essa possibilidade que a gente tem no Estado, pelas características que a gente tem de população e de estruturação hospitalar, enfim, e a gente tem a capacidade de avançar mais. Eu acho que essa é a cereja do bolo aí nesse sentido, né? Muito bem. Eu quero que todos vocês saibam que assim, o AVC, para mim, é uma das prioridades, e também prioridade dessa comissão, a discussão da política estadual de avanço e assistência ao paciente com AVC. Nesse sentido, inclusive, eu já tenho protocolado uma indicação de projeto de lei nessa casa. Eu vou passar aqui as mãos da Leila para que ela possa compartilhar com todos os senhores. Eu agradeço a participação ativa nessa indicação do Dr. Fiorotti, tá certo? Que contribuiu muito para que ela se tornasse real. E agora nós precisamos juntar forças, unir forças, tanto médicas quanto em relação aos pacientes e força política, para que a gente possa não apenas deixar a assistência no papel e realmente avançar com relação a essa pauta. Essa discussão engrandeceu muito o que eu penso, e tenho certeza que contribuiu com informação para os nossos colegas deputados estaduais, deputado Pablo, deputado Zé Preto, com todo o nosso público. E eu vou solicitar uma reunião com a Secretaria de Saúde para que a gente possa trazer para a mesa novamente a reavaliação, Leandro, em relação a como estão os nossos números hoje. A Secretaria dispõe desses dados na íntegra, porque ela é gestora da rede, e como nós vamos avançar. Nós falamos aqui em relação à assistência do paciente agudo do AVC, mas nós não falamos sobre a reabilitação dos pacientes com AVC. E é um paciente que tem vida após, né? E muitos deles, como o Fiorotti mostrou, vão ficar com o resto da vida tendo uma cadeira como companheira,
né? E a gente precisa da qualidade de vida para esses pacientes também. Então, tão importante quanto a gente tratar adequadamente a fase aguda é ter depois uma assistência para o paciente no segmento. E mais do que isso, não apenas a reabilitação, mas a prevenção de novos episódios. Então é importante que a gente tenha o neurologista na rede, é importante que a gente tenha o cardiologista na rede disponível para poder evitar que esse paciente tenha um primeiro episódio de AVC. Então, Pablo e Zé Preto, a gente não pode olhar cirurgicamente para um ponto. Esse ponto não é início e fim. Ele é apenas um ponto. Nós precisamos olhar com um olhar amplo para todo o processo. Em medicina é assim. Você acaba uma coisa e começa a outra. Acaba uma coisa e começa a outra. O AVC, como tudo, tem que começar lá na atenção básica. Lá na atenção básica. Desde hábitos de vida até, lá na frente, a reabilitação. Alguém da plateia quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma constatação? Se não, eu vou agora com o quórum, porque vai falar alguma coisa? Para finalizar? A gente tem que deliberar mais uma coisinha na ordem do dia, agora com o quórum, mas se você quiser fazer um comentário sobre você, pode fazer. Com a palavra, deputado Pablo Moribeca. Estou fugindo um pouco o expediente, até peço desculpa aos doutores e às pessoas que estão aqui. Eu estou recebendo desde ontem à noite, né, algumas denúncias sobre um caso do Jaime ontem, não sei se chegou a Vossa Excelência, doutor, mas já queria de imediato abrir um fato de inspeção para que possamos analisar junto, quanto comissão. A atitude ontem o Sintra tinha publicado na segunda-feira que estariam fazendo um ato de greve dos trabalhadores, principalmente que são os trabalhadores com deficiências, colaboradores do Hospital Jaime, e existiu um ato aí de exoneração de todos os trabalhadores que fizeram a greve para buscar os seus direitos. Então, já de imediato, eu quero já transformar aqui na minha fala uma fala de repúdio, porque todo ato que se cobra para que possa ser contemplado os seus direitos, ele é cabível. E não podemos tomar e nem aceitar decisões tão truculentas a tamanho de exonerar as pessoas com deficiência que estavam ali colaborando para o melhor atendimento e o melhor fluxo do nosso hospital, Jaime. Quero, de imediato, já colaborar também, não só quanto vice-presidente, mas também com a comissão, para que possamos defender os trabalhadores do Jaime contra decisões ditadoras. Decisões de que o trabalhador não possa ter voz no nosso Estado. O técnico de enfermagem, o enfermeiro, o colaborador, que ajuda também, por demais vezes, os médicos estarem bem, tornando o ambiente mais limpo e mais ordeiro possível. Então, deixa aqui nossa nota de repúdio aí, essa atitude, e vou buscar explicações aí junto com a comissão. Muito obrigado. Muito bem, deputado Pablo. Acho que a gente precisa apurar, né, o que está acontecendo para poder emitir uma opinião, né, mas nós vamos seguir com essa apuração e até mais tarde a gente pode deliberar alguma coisa sobre essa questão, tá certo? Seguindo a nossa ordem do dia, vamos deliberar reunião extraordinária para debater o tema direito das pessoas com deficiência, com data a confirmar por solicitação deste deputado. Como vota, deputado Zé Preto? Favorável, presidente. Como vota, deputado Pablo Moribeca? Aprovado por unanimidade. Seguindo a fase das comunicações. A Comissão de Saúde convida a todos para participar da audiência pública para debater o tema Desafios da Nutrição Oncológica no SUS, a realizar-se no dia de hoje, às 19 horas, no plenário de Seu Cardoso, nessa Casa de Leis, tendo como proponente o deputado que vos fala. A Comissão de Saúde estará recebendo a visita de Poliana Paraguaçu, presidente da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, a mais, na reunião ordinária do dia 18 de abril, terça-feira, às 9 horas, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, para debater sobre o tema Semana de Conscientização do Autismo, com data a confirmar por solicitação desse deputado. A Comissão de Saúde convida a todos para participar da audiência pública para debater o tema
do parto humanizado, das doulas e das violências obstétricas, a realizar-se no dia 3 de maio, quarta-feira, às 15 horas, no auditório Augusto Rusch, nessa Casa de Leis, tendo como proponente o deputado Wellington Calegari. Agradecimentos. Agradeço a Deus, ao gabinete, à Comissão de Saúde, à presidência da Leis, diretoria das comissões permanentes, servidores de engenharia, tecnologia, repórteres de TV da Leis, taquigrafia e sonorização. Agradeço aos meus colegas ilustres, doutor Leandro, doutor Fiorotti, doutor Ângelo, doutor Tiago Valadão. Um prazer e uma honra receber colegas tão ilustres nessa Casa de Leis. E saibam que aqui vocês não precisam bater na porta. Aqui é só entrar porque a casa é de vocês. Agradeço a presença da minha querida Fátima, gestora desse hospital tão importante, Rio Doce. Queria te dizer, Fátima, que a luta não é sua, não. A luta é nossa. E nós vamos adiante para poder oferecer mais saúde e mais dignidade para os capixabas lá do norte do nosso estado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será extraordinária, no plenário de Seu Cardoso, nessa Casa de Leis, no dia de hoje. Muito obrigado e uma bela manhã a todos. Nós encerramos aqui a transmissão da reunião da Comissão de Saúde. Mais informações você pode conferir sempre lá no nosso portal de notícias. Obrigada pela companhia. Continue com a nossa programação. TV Assembleia, mais perto de você.